Fala aí, gente, tudo bem com vocês? Bom dia. Hoje nós vamos falar aqui acerca do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Mas antes, vamos orar em nome de Jesus? Espírito Santo, estamos aqui nesse momento para poder receber revelações dos céus acerca de Ti. Pai, eu conheço o Espírito Santo, eu tenho intimidade com o Espírito Santo, porque eu sei que o Espírito Santo é uma pessoa que veio para poder nos consolar, que veio para poder nos direcionar, que veio para nos fazer entender que precisamos renunciar, que precisamos caminhar na Tua presença. Ele veio para nos revelar aquilo que o Senhor quer revelar para os nossos corações. Espírito Santo, se faça presente nessa live, aqui no canal do YouTube, aqui no canal do Instagram. Faça o que apraz a Ti, não o que eu quero fazer, mas o que o Senhor quer fazer. Não o que eu quero falar, mas o que o Senhor quer falar. Então, que todas as barreiras de mente venham ser quebradas nessa manhã, porque eu creio que será um tempo extraordinário na Tua presença, entendendo que nada podemos fazer se dos céus não for revelado. Então, que venha trazer alívio, que venha trazer conforto. Se tiver alguém triste, que a alegria venha nessa manhã, porque é a sua palavra que nos garante através da revelação e através do impulsionamento do Espírito Santo em nós. Muito obrigado por esse dia. Já te agradeço por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda há de fazer na nossa vida. Coloca a vida de cada pessoa nas suas mãos, cada família, cada sonhos e projetos. Que o Espírito Santo venha conduzi-las a tomarem decisões acertadas para os resultados dos céus ao nosso favor. Muito obrigado por esse dia. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Então, pessoal, nós vamos falar aqui acerca do Espírito Santo. Gente, nada melhor do que a palavra do Senhor para poder nos revelar quem é o Espírito Santo. Gente, o Espírito Santo, para a gente poder começar, cara, é loucura, gente, é loucura falar do Espírito Santo, porque não sei se já aconteceu com vocês algumas vezes, né? Você está num lugar assim, e aí você vai fazer algo errado. E aí, algo fala para você assim, cara, isso está errado, não faça. E aí você vai e não faz. Ou você faz, e quando você faz, você tem resultados ruins para a sua vida. Ou você não faz e você vê que aquele que você não fez, então te trouxe um resultado legal, um resultado satisfatório. Muitas pessoas, né, que não sabem, que não conhecem, dizem que isso é consciência. Não, meu irmão, não é consciência. É o Espírito Santo te conduzindo. É o Espírito Santo mostrando para você que aquilo está errado. O Espírito Santo ele não veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, muitas das vezes, ele nos convence que aquilo está errado. E quando nós não fazemos, nós obtemos resultados satisfatórios. Então, já podemos entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa que está no nosso meio e ele veio para poder nos direcionar, para poder nos consolar, para poder revelar acerca do Pai e do Filho através da palavra. E aí o Filho ele é revelado para nós através daquilo que nós buscamos. Então, por isso que Romanos, capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele diz para a gente não se conformar com esse tempo, né? Esse tempo que ele fala é com sistema, né? Mas nós precisamos renovar a nossa mente para que possamos experimentar, ou tem algumas versões, gente, que fala para que possa estar apto a experimentar qual boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, existe uma boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a nossa vida, e nós só iremos conseguir se houver uma mudança de mentalidade e nós venhamos, e se a gente vier entender o Espírito Santo, que está do nosso lado, que está dentro de nós, que está em todos os momentos da nossa vida, em momentos de alegria e momentos de tristeza. Então, vamos lá. O Espírito Santo, ele é o próprio Deus, né? Então, ele é o próprio Deus. E na Bíblia nós descobrimos que o Espírito Santo, ele tem emoções, vontades, interesses. Olha o que diz, pessoal, Romanos, você que está com a Bíblia aí, ou você anota, tá? Os versículos que eu vou estar falando para vocês aqui, para poder vocês depois meditarem no que está sendo falado. Porque não precisa acreditar no que eu estou falando,
Acredite no que a palavra fala, porque eu tenho certeza, se você acreditar no que a palavra vai falar para você nessa manhã, você entenderá que o Espírito Santo, ele é uma chave, ele é uma resposta que nós precisamos para o nosso dia a dia, pois ele está em todos os momentos na nossa vida. Graça e paz, Kalani, tenha um dia abençoado em nome de Jesus. E aí o Espírito Santo é ele que está conosco em todos os momentos. Tem momentos que nós estamos tristes, pessoal, e aí se a nossa mente estiver vazia, se nós não tivermos preenchido pelo Espírito Santo, o que acontece? Nós tomamos decisões precipitadas e acabamos amargando resultados que nós não queríamos, mas devido uma ação gerada por uma emoção, aí, cara, os resultados eles vêm e a gente acaba falando, caraca, pô, dei mole, não era para eu ter feito isso. Por quê? Porque nós, muitas das vezes, a gente não para para poder observar ou para poder fazer com que a voz de Deus nos direcione no momento de uma decisão. Nós estamos vivendo em um tempo tão sistemático, tão corrido, tão acelerado, que nós mesmos, né, até para tomar uma decisão, muitas das vezes nós não temos tempo de pensar e a gente já vai e já responde. Só que o Espírito Santo, ele está dentro de nós e ele nos responde a todos os momentos. Basta que nós venhamos chamá-lo à existência, basta que nós venhamos convidar ele para poder ele estar com a gente nos momentos bons, nos momentos ruins. Cara, não tem nenhum momento que o Espírito Santo ele não esteja. Pode sim, o Espírito Santo ele não está atuando. Por quê? Por anulação nossa. Porque nós queremos decidir, nós queremos tomar as ações, nós queremos tomar as atitudes e muitas das vezes, quando tomamos atitudes precipitadas, mano, os resultados não são bons. Então, olha o que diz Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27, tá? Você vai anotando aí, você vai acompanhando depois. Fique à vontade. Romanos, capítulo 8, versículo... Vamos lá, Romanos. Vou abrir aqui rapidinho, tá, pessoal? Ah, por que você não deixou tudo separadinho? Gente, aqui, cara, aqui nós vamos de acordo com o que o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo, tá? Romanos, capítulo 8, versículo 26 e 27. Vamos lá. 8, 26 e 27, vamos lá. Do mesmo modo, o Espírito nos auxilia nos auxilia em nossas fraquezas, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis de serem expressos por meio da palavra. 27. E aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. Ou seja, o Espírito Santo, gente, muitas das vezes nós queremos falar por nós mesmos, mas é o Espírito Santo que conhece o nosso coração e às vezes a gente fala assim, cara, eu não sei orar, eu não sei falar. Mano, da forma que você falar com o Espírito Santo, ele vai entender porque ele sabe, não é o que está falando, não é o vocabulário, mas sim o seu coração. É isso que é sondado dentro de nós. Então, muitas das vezes, nós deixamos de orar porque foi criado uma barreira lá atrás que você tem que ajoelhar, que você tem que pular, que você tem que gritar. Meu irmão, se fosse assim, a mulher do fluxo de sangue, ela jamais haveria obtido a cura. Por quê? Porque ela não pulou, ela não gritou, ela não se esperneou, ela não ficou de joelho, ela não ficou... Cara, não... Ela pensou que se tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Então, se você precisa de uma cura, se você precisa de uma restauração familiar, se você precisa de uma porta de emprego, meu irmão, você não precisa, muitas das vezes, se expressar gritando. Não! Muitas das vezes, você só precisa pensar com fé, acreditando. E o Espírito Santo, ele vai fazendo com que essa fé se materialize aos céus, porque ele intercede por nós. Está aqui Romanos, capítulo 8, acabei de ler aqui, gente, versículo 26 e 27. Você não precisa saber falar. Cara, não tem, meu irmão,
Não existe, gente, não existe protocolo para falar com Deus, não. Não existe protocolo para o Espírito Santo se manifestar na nossa vida, não existe. O que existe é fé, posicionamento, coração contrito, porque Deus não resiste um coração contrito. Um coração ensinável, porque Deus não rejeita um coração ensinável. E muitas das vezes nós estamos sendo protocolados pelo homem. O homem acha que nos conhece, mas quem nos conhece, quem sonda os nossos corações, é o Espírito Santo de Deus. E ele está presente aqui nesse lugar, meu Deus, que presença que eu estou sentindo dele aqui. Estou sentindo uma presença, uma graça muito grande. E a graça, ela é um ambiente do milagre. O ambiente que Deus está, ele gera milagre. A graça é um favor imerecido, mesmo que nós não mereçamos. Mas ele está aqui e ele pode fazer aquilo que o homem não pode fazer. Esse é o Espírito Santo, é aquele que intercede ao nosso favor, ele é o nosso intercessor. E, cara, aí o cara fala assim, poxa, o cara tá falando com gíria, o cara tá falando sem protocolo. Cara, Deus sabe a reverência que eu tenho dele no meu coração, então não é uma forma de falar que vai me separar dele, não é uma forma de agir, mas é uma forma de se posicionar e entender que ele está na nossa vida, que ele faz parte da nossa vida. É isso, gente. Então, olha o que diz em Efésios, capítulo 4, versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Cara, o Espírito Santo, então, ele tem sentimento. O Espírito Santo, ele fala por nós, ele tem sentimento, ele se entristece. Cara, isso é muito forte. Agora, o que diz João, capítulo 14, versículo 16 ao 26? Eu pedirei ao Pai, e ele dará a vocês outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não vem nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verás mais. Vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia, compreenderão que estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Caraca, quem é que está falando isso, gente? Quem está falando isso é Jesus. Jesus que está falando isso. Jesus está falando que ele precisa ir para que o Espírito Santo venha, para que ele possa enviar o Espírito Santo, que é o nosso Consolador. Cara, olha o que diz aqui, ó, em João capítulo 15, versículo 26. Quando vier o Conselheiro, que eu lhe enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade, que provém do Pai, ele testemunhará ao meu respeito. Ou seja, o Espírito Santo, ele testemunha acerca de Jesus Cristo. O Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Ele é uma pessoa, gente. A origem da palavra Espírito na Bíblia é traduzida como algo invisível aos olhos do ser humano, mas que produz algo visível. Cara, é muito forte isso. Em hebraico, a palavra ruá, né? E no grego, pneuma, possui a mesma origem na raiz, que passa a ideia de quê? De soprar. Gente, o Espírito Santo, ele se revela de várias formas na nossa vida ou no nosso meio. Olha o que diz em Gênesis, capítulo 8, versículo 1. Então Deus lembrou-se de Noé e de todos os animais selvagens e rebanhos domésticos que estavam com ele na arca, e enviou um vento sobre a terra, e as águas começaram a baixar. O Espírito Santo, ele vem como um fôlego. Olha o que diz em Abacuque, capítulo 2, versículo 9, gente. Olha só, cara, muito forte esse texto de Abacuque, cara, ele é muito forte para nossas vidas. E aí, pessoal, nós precisamos entender que quando nós estamos na presença do Pai, quando nós estamos na presença de Deus, o Espírito Santo, ele se revela para nós a todos os momentos.
todos os momentos, o Espírito Santo, ele quer falar com a gente. Em todos os momentos, o Espírito Santo, ele quer se revelar para mim e para você. Só que muitas das vezes nós estamos tão acostumados, gente, nós estamos tão atarefados que acaba, pessoal, nós não ouvindo a voz do Espírito Santo. Abacuque, capítulo 2, versículo 19, diz assim, ó, 2,19. Ai daquele que diz à madeira, desperta, ou ainda a pedra, saem sem vida, acorda. Poderá, de alguma forma, um ídolo dar algumas orientações? Está coberto de ouro ou de prata, mas tal objeto não respira, não há espírito algum dentro dele. Ou seja, o Espírito Santo, ele nos dá a vida, ele nos dá a direção, ele vem como um fôlego na nossa vida também. Cara, isso é muito interessante. Aí em Apocalipse, capítulo 13, versículo 15, diz assim: foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de modo que ela podia falar e fazer que fossem mortos todos os que se recusam a adorar a imagem. Ou seja, quando nós entendemos que o Espírito Santo, ele vem na nossa vida, ele faz parte da nossa vida, nós entendemos que precisamos deixar com que ele nos direcione e não com que nós venhamos direcionar a nossa vida. Com quem está o controle da sua vida? O Espírito Santo, ele vem com uma força tão grande para nós que nós precisamos caminhar segundo a sua vontade. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, gente. Não tem como eu dizer que o Espírito Santo, ele não é uma pessoa. Por quê, gente? Por que o evangelista? O Espírito Santo, ele é uma pessoa e não apenas força um poder. Ele não é apenas uma força ou um poder. Jesus disse que ele é uma pessoa quando chamo de nosso conselheiro, algo que só uma pessoa pode ser. Se o Espírito Santo ele é o nosso conselheiro, gente, ele é uma pessoa. Por quê? Porque ele vai falar e nós vamos ouvir. Mas a forma que nós vamos nos comportar em relação ao que ele está falando, aí sim é o que vai determinar e é o que vai, gente, trazer o resultado que a gente tanto busca. Que resultado é esse? Mudança de vida, mudança de realidade. O Espírito Santo, gente, ele fala. A Bíblia conta que o próprio Espírito Santo falou com os discípulos como uma pessoa, não como uma força usada por alguém. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, vai dizer isso. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, o Espírito Santo, ele se manifesta na nossa vida de várias formas. Então, ele vem através de uma pessoa, ele vem para nos direcionar e nos impulsionar aquilo que o Pai, ele determinou para nós. O Espírito Santo, ele pensa. Gente, olha que loucura, é doideira mesmo, pessoal, é loucura mesmo, mas é isso. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. O mundo jamais concordará, vai falar que é doente, vai falar que é idólatra. Meu irmão, não é isso. Nós somos filhos e filhos têm direito a ser direcionado pelo Pai e só precisamos fazer aquilo que o Pai, ele solicita para cada um de nós. Então, o Espírito Santo, ele pensa, sonda e compreende as coisas de Deus, tem capacidade intelectual. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10 e 11, vai dizer assim: mas Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito, ele está. Da mesma forma, olha só, gente, olha só que poderoso isso aqui. Cara, olha só que poderoso isso aqui. Olha só. Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus,
a não ser o Espírito de Deus. Então, quando o Espírito Santo ele vai te revelar algo, ele vai te revelar algo que vem de Deus. Vai te revelar algo da parte do Pai. Cara, aqueles momentos que você está indeciso na hora de você tomar uma decisão, cara, uma decisão urgente para a sua vida, uma decisão importante que pode trazer resultados ruins, ou, né, se caso você tome a decisão da forma errada, e aí você vai no seu quarto, vai lá no secreto, né, cara, onde Deus se encontra, e você fala assim: Senhor, ô Espírito Santo, me revela qual a decisão que eu devo tomar, o que eu devo fazer, e tira todo o sentimento de dentro de você, tira tudo aquilo que te separa, todo o seu eu, você precisa tirar nesse momento, porque senão você vai ter um conflito de emoções com o Espírito e não vai combinar, porque essa guerra ela é permanente, é o tempo todo. Então você precisa se esvaziar de si mesmo. Nós precisamos nos esvaziar de nós e nos encher do Espírito Santo e pedir para que ele nos oriente, nos dê a direção para tomar a melhor decisão. Então é isso que nós precisamos, entender que o Espírito Santo ele é uma pessoa que, se nós colocarmos o controle, se nós colocarmos a nossa fé e entendermos que ele nos conduz no caminho da verdade e nos revela tudo aquilo que os céus quer para esse tempo, você é uma resposta para esse tempo. Você é uma solução para aqueles que estão ao seu redor. Você tem uma chamada, Deus tem um propósito na sua vida. Aí você vai falar: eu não sei falar. Nós lemos lá em cima que o Espírito Santo ele fala, ele intercede, ele sabe o que você está querendo dizer, ele sabe o que seu coração está expressando, mesmo que você não consiga falar. Mas se você pensar, cara, seu coração inflamar por isso, você vai ter o resultado que os céus determinou para você. Basta que você acredite, basta que você creia no poder de Deus na sua vida. E aí, o Espírito Santo, ele também sente. Se nós podemos entristecer o Espírito Santo, isso significa ele tem capacidade para sentir emoções. Efésios capítulo 4, versículo 30. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, gente, o dia da redenção, cara, até, meu Deus do céu, eu fico pensando, cara, como é que vai ser na volta de Jesus. Cara, nós não sabemos o dia, nós não sabemos a hora, mas nós sabemos que muitas coisas estão acontecendo, mas ele virá no piscar de olhos, no estalar de dedos, assim nós não vamos ter tempo. Então, por isso que, porque então quer dizer que ele não perdoa pecado? Sim, o Espírito Santo, ele perdoa. O Pai, ele perdoa o pecado. O problema não é ele perdoar o pecado, o problema é nós nos acostumarmos com ele, e no momento que Jesus voltar, nós estarmos na prática do pecado. Então, nós estamos no tempo da graça, o tempo da misericórdia, mas isso tem prazo de validade. O tempo da graça, o tempo da misericórdia tem prazo de validade, e o Espírito Santo, ele vai nos conduzindo. Pietro, seja bem-vindo, em nome de Jesus. Compartilha aí com geral, gente, essa live. Estamos falando acerca do Espírito Santo que está em nós, o Espírito Santo, nosso amigo, nosso consolador. E aí, gente, nós vamos sendo conduzidos por ele, e ele vai nos revelar em todo momento as decisões que nós precisamos tomar. Então, nós não podemos tomar decisões precipitadas. A nossa vida, ela precisa ser pautada no que a Bíblia diz. Poxa, você não sabe o que eu estou passando. Gente, o Espírito Santo sabe, e ele quer te consolar nesse momento de choro, momento de angústia, momento de tristeza. O Espírito Santo, ele pode resolver tudo isso. Mas muitas das vezes nós vamos buscar respostas em amigos, colegas que não estão alinhados com o que Deus quer para nós. E aí nós obtemos resultados insatisfatórios para a nossa vida. Ouça o Espírito Santo e você não vai errar. Ouça a voz do Espírito Santo, porque ouvir a voz do Espírito Santo não é errar caminho, pelo contrário. Então, nós vimos aqui que o Espírito Santo, ele fala, o Espírito Santo, ele pensa, o Espírito Santo, ele sente. Nós podemos entristecer o Espírito Santo, então as minhas atitudes podem entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele tem vontades. Caraca, cara, aí é muita loucura, mas é isso, esse é o nosso Deus.
Esse é o Deus que nós servimos, é um Deus que nos escolheu com as nossas imperfeições, com as nossas dificuldades, com as nossas debilidades, com as nossas fraquezas, mas é sobre essas fraquezas que Deus nos fortalece. Poxa, viu o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele queria que tirasse o espinho da carne ali, mas pedindo para Deus tirar, mas Deus disse, cara, a minha graça te basta. A graça do Senhor na nossa vida, cara, ela basta para nós, independente do que nós temos de problema. Se nós temos a graça do Senhor, esse problema, ele, na verdade, vai nos tornar, na verdade, esse problema vai fazer com que se vire um degrau para que nós possamos alcançar lugares mais altos. E quando eu falo lugares mais altos, não estou falando somente de conquistas materiais, não. Estou falando de conquistas interiores. Porque muitas das vezes nós somos enfermos dentro da nossa alma, com os sentimentos ruins, maltratando outras pessoas, falando de outras pessoas, mas o Espírito Santo, ele se entristece com isso. E nós precisamos nos posicionar. Então, ele tem vontade. Olha o que diz em Atos dos Apóstolos. Quando chegaram à fronteira de Mísia, tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Ou seja, eles estavam indo para uma missão e o Espírito de Jesus, o Espírito Santo, impediu. Por quê? Porque não era o propósito. Muitas das vezes nós deixamos de fazer algo, ficamos entristecidos e a gente fica se julgando ou até culpando o próximo, mas a gente não entende que o propósito não era ir para aquele lugar. O propósito era para que nós fôssemos para outro, através do Espírito Santo. O propósito, muitas das vezes a gente não sai, já aconteceu algumas vezes, muitas não, né? Já aconteceu algumas vezes comigo, gente, de estar, poxa, eu vou para um lugar e eu falo assim, cara, eu vou, por um lugar, por uma rua. Aí eu falo assim, hoje eu não vou por essa rua, não, hoje eu vou por essa. Quando eu vou pela outra rua, quando eu fico sabendo, caraca, teve uma RJ, teve isso aqui, teve isso ali. Ou seja, por que eu mudei a rota? Fui eu que mudei, não foi o Espírito Santo que me tirou daquela zona de perigo. Muitas das vezes o Espírito Santo, ele quer te tirar da zona de perigo, mas você quer ir em direção àquilo que você está acostumado a fazer. O Espírito Santo, ele não trabalha no costume do homem, mas ele trabalha no propósito, no projeto do Pai para nós. Então existe uma rota, existe um caminho já pré-determinado para nós. E se você for fazer algo, não deu certo, é porque não era para dar. Se não aconteceu, não era para acontecer. Pense dessa forma. E você não vai se frustrar. E você vai se capacitar para poder alcançar. É isso. Mano, os nossos resultados não dependem somente de Deus, porque o Deus, ele já fez por nós. Agora, nós que temos que trabalhar e lutar para que possamos conquistar aquilo que Deus já preparou. Já está tudo preparado para você. Já está tudo liberado para você. Já está tudo liberado. Gente, basta que nós venhamos mantermos focados, mantermos na direção. Caraca, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O que o Espírito Santo faz? Ele fala de Jesus. O Espírito Santo, ele glorifica Jesus e torna o conhecimento e torna conhecido a nós. E só por ele que podemos conhecer Jesus. Eu vou conhecer Jesus através cara, eu não vou falar aqui porque, né, não existe intolerância aqui na minha vida. Cara, cada um faz aquilo que quer, cada um busca aquilo que quer, sendo que o fato é que a palavra da verdade está aqui. Então, olha o que diz em João, capítulo 16, versículo 13 e versículo 15. Vem comigo. João 16, versículo 13 e 15. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso, eu disse que o Espírito receberá do que eu me tornará. E conhecido ele se fará a cada um de vós. Ou seja, o Espírito Santo, ele
não vai falar dele. A pessoa chega, não, porque eu faço isso, porque eu faço aquilo, porque eu sou isso. Gente, isso é soberba, isso é ego. É pessoa falando de si mesma. O Espírito Santo, ele não fala de si mesmo. O Espírito Santo fala do que o Pai quer trazer. Mas aí nós estamos vendo hoje uma geração que fala de si mesmo, porque eu faço isso, porque se não fosse eu, pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu sou um vaso vazio na mão do oleiro que se quebra e Deus molda novamente e ele usa da forma que quer. Então muitas pessoas estão com ego lá em cima, se achando a última bolacha do pacote, né? A última Coca-Cola do deserto. Não, meu irmão, sai fora disso. Para com isso. Cara, Deus ele quer te usar de forma tremenda, extraordinária, para poder você ser resposta para a vida de outras pessoas. Você é a resposta para a sua casa, você é a resposta para a sua família, você é a resposta para os seus filhos. Nós somos respostas para a nossa família. Nossa primeira congregação, nosso primeiro chamado é com nossos filhos, com a nossa família, com a nossa esposa, com a nossa casa. Olha, mas quando o Espírito Santo da verdade vier, ele os guiará de toda a verdade, não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir e anunciará a vocês o que está por vir. O Espírito Santo só vai falar dele mesmo. O Espírito Santo só não vai falar dele mesmo, vai falar do que o Pai, do que ele ouviu lá. Cara, é uma ligação, gente, dos céus e a terra. Por isso, tudo que ligarmos na terra será ligado no céu, porque o Espírito Santo ele faz esse paralelo, ele nos traz aí, ele traz essa conexão. Somente através do Espírito Santo nós teremos conexão com o Pai. E aí, algo importante que eu quero falar aqui é que nós quebramos a hierarquia, porque, olha só, Pai, Filho, Espírito Santo, tá? Isso na escala aqui da Trindade. Não que um é mais poderoso que o outro, não, mas cada um tem a sua função, cada um veio com um propósito. Deus criou todas as coisas, Deus mandou o seu Filho, e o seu Filho mandou o Espírito Santo, e nós precisamos orar clamando ao Espírito Santo, porque se a revelação não vier dele, não vem de outro lugar. É o Espírito Santo de Deus que nos revela. Evangelista, você está maluco? Não, é a palavra que está dizendo. É o Espírito Santo, não tem como, gente. O Espírito Santo, ele glorifica a Jesus e o torna conhecido a nós. Só por ele que podemos conhecer Jesus. Não tem como conhecer o Filho se não for pelo Espírito Santo, porque quando o Filho foi assunto ao céu, o Espírito Santo foi enviado por ele para falar dele, para revelar acerca dele. Então, esse Espírito Santo, ele está no nosso meio, nos revelando muitas coisas, mas o que nós estamos querendo é a revelação do homem, é a revelação do sentimento, é a revelação que nos apraz, é a revelação que mexe com o nosso ego. Não busque isso, porque o Espírito Santo, ele quer se apresentar para você, e ele quer falar acerca do Filho para você. Ele convence o pecado. Quando alguém é convencido do seu pecado e da justiça de Deus, isso é por ação do Espírito Santo, também conhecido como Espírito da Verdade. João, capítulo 16, versículo 7, versículo 8. Então, gente, muitas das vezes nós estamos lá, não, porque fulano fez isso, fulano fez aquilo, eu fiz isso, e aí porque eu fiz, aconteceu. Mano, você não... Misericórdia de nós. Não é por nós, é por ele, para ele, são todas as coisas. Nós somos apenas um canal, aqui na Terra para ser usado para poder trazer à existência aquilo que está no oculto, que é a palavra do Senhor. Através de quê, evangelista? Através do amor. É o amor, gente, que nos mantém vivo, é o amor que nos mantém de pé. Porque se Deus ele não nos amasse primeiro, nós não estaríamos aqui. Então é por causa do amor. E hoje o que nós estamos vendo é muita pessoa destilando ódio, destilando intriga, destilando fofoca, fazendo... Meu Deus do céu, você que está me acompanhando aí no YouTube, você que está me acompanhando aqui no Instagram, cara, compartilha aí essa live com geral aí, em nome de Jesus, porque o Espírito Santo ele precisa
eu preciso apresentar o Espírito Santo para vocês, de repente tem dúvida de quem é. Então, nós já vimos aqui, gente, cara, olha que top, nós já vimos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. Cara, nós estamos vendo aqui agora que o Espírito Santo, ele fala de Jesus, ele convence o homem do pecado, ele transforma o crente. Ele transforma o crente. Quando uma pessoa aceita Jesus como seu Salvador, recebe o Espírito Santo, que atua na sua vida para a salvação. Por isso, o Espírito Santo é chamado de Espírito da vida, conforme está escrito lá em Romanos, capítulo 8, versículo 2. Olha o que diz aqui. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. De repente, você está vivendo em um tempo de acusação, pessoas estão apontando, falando de você, pessoas estão te excluindo, pessoas estão te abandonando, pessoas... Cara, meu Deus, são pessoas. O Espírito Santo, ele é uma pessoa, mas uma pessoa que está sempre conosco, se nós estivermos, nos mantermos no caminho da verdade, porque é dele que nós precisamos para poder continuar. Porque se nós formos olhar para a esquerda, para a direita, se nós pararmos para observar o homem, nós não vamos buscar a Deus, porque o homem é falho, o homem é pecador, o homem tem sentimento, o homem é soberbo, o homem é altivo, o homem é tudo isso. E muitas das vezes transparece uma ovelha, mas por dentro é como se fosse um lobo. É um lobo em pele de cordeiro. E aí nós nos enganamos, e aí nós nos decepcionamos, e aí nós abandonamos a presença de Deus. Não faça isso, meu irmão. Não faça isso, não saia da sua igreja, não abandone, cara, a sua igreja, porque, cara, quanto mais longe nós estivermos da unidade, quanto mais longe do corpo nós estivermos, mais suscetíveis à doença nós estaremos. Pode ver um machucado ou algo grave, vamos dizer assim, se você não estiver no hospital, se você não estiver no hospital, muita coisa pode acontecer, pode infeccionar, pode dar gangrena, pode fazer... Cara, por quê? Porque o lugar do tratamento é no hospital. Agora, se você sair do hospital, muita coisa pode acontecer. Então, não importa, gente, onde você esteja, não importa o que você esteja passando, não importa se estão falando de você dentro da igreja, não importa, permaneça lá, mas busque e adore ao Senhor, que você não vai nem perceber que estão falando de você, ou estão te decepcionando, ou estão te abandonando, ou estão te cancelando, né? Como se fala hoje, cara, deixa te cancelar, mas Jesus, ele jamais te cancela. Jesus, ele jamais te deixará. Jesus, ele jamais te abandonará. Enquanto o homem, ele está querendo viver na sua soberba, na sua soberania, mano, Deus, ele está acima de todas as coisas e ele tem um propósito para a nossa vida. Ele tem um propósito para a sua vida. Basta que você mantenha-se focado. O Espírito Santo, ele nos guia, ele nos direciona. Cara, algo muito interessante que aconteceu uma vez comigo, algumas vezes, né, eu tive algumas experiências com o Espírito Santo. Estava trabalhando, eu sou engenheiro de obra, e aí eu estava fazendo a gerência de uma obra, né? E aí quando eu saio da obra, vou no escritório, quando eu estou saindo, fui para o escritório, o Espírito Santo falou assim, volta naquela obra que você estava. Por quê? Eu ia para outra, né? Eu era gerente de obra, então eu ficava transitando aí em 4, 5 obras, né, por dia. E aí o Espírito Santo falou, volta para aquela outra obra. E aí eu falei assim, caraca, voltar para outra obra. Aí eu voltei, né? E cheguei lá e a máquina batendo na pedra, uma barulheira, tac, 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 tac. E aí eu comecei a adorar com a voz de tacará rochada, né? Que não tem, assim, não sei cantar, mas o meu coração estava cantando naquele momento. Então, por isso que eu digo que não importa a forma que você fala, não importa a forma, se você sabe falar, se você não sabe, porque o que nós lemos lá em cima, que Deus, ele não olha para o que você está falando, ele vai olhar para o seu coração. Se não fosse assim, gente, a mulher do fluxo de sangue, como eu falei anteriormente, não teria obtido a cura, porque ela não gritou, ela não pulou, ela não caiu, ela não esperneou, ela não fez nada, ela só pensou e agiu. Se você pensar e você agir, você vai alcançar a cura, o resultado, a porta aberta, as bênçãos. Você vai alcançar o que os céus preparou para você. Pense, mude a mente, Romanos 12, e haja. Tenha ação,
vencendo os seus medos, vencendo os obstáculos, e você vai conseguir. E aí eu comecei a cantar naquele lugar para adorar, né? Aí daqui a pouco o segurança bateu nas minhas costas assim, você é cristão? Eu falei, sou. E ele começou a chorar. Começou a chorar. Eu falei, o que houve, cara? E ele, minha esposa está me traindo. Esse cara é até policial, tá? E aí ele falou, minha esposa está me traindo. Eu vou para casa agora para poder matar todo mundo. Cara, o cara estava transtornado. Eu falei, não, meu irmão, não faça isso. Cara, aquele que está em você é maior. Ele falou, poxa, eu aceitei Jesus ontem e achei que meus problemas iriam passar, mas poxa, coisa nenhuma, tá aumentando. Eu falei, cara, fica tranquilo, Deus está no controle da sua vida, e comecei a liberar a palavra. Aí eu, na hora, liguei pro apóstolo Radamés, que é meu pai espiritual, falei, meu pai, tá acontecendo isso. Aí ele já me orientou, né, e eu já fui naquela orientação, e aí comecei a liberar a palavra para ele. Eu falei, cara, não tome decisões precipitadas na sua vida, Deus tem um plano para você. Muita gente usa isso como jargão, mas naquele momento, meu pessoal, eu não estava usando como jargão, eu estava falando que o Espírito Santo queria que eu falasse. Sabe por quê? Porque eu não sabia o que falar naquele momento. Naquele momento que o cara estava transtornado, dizendo que ia matar filho, dizendo que ia matar filha, dizendo que ia matar mulher, dizendo que ia matar todo mundo, depois ia se matar. Como é que a gente fala num momento desse? Mas Deus, ele sabia que o meu coração queria falar com ele. E aí Deus começou a colocar a palavra dentro de mim, eu comecei a liberar a palavra para ele. Mano, você não tem noção. Eu falei, cara, imagina você, eu sou cristão, tenho família, tenho filhos, imagina eu estou conversando com a sua esposa em algum lugar, falando de Jesus para ela, e você vem, sai da forma que você está saindo daqui, e você me vê lá, acha que eu estou traindo sua esposa, eu sou amante dela, e você me mata. Olha o que você vai fazer da sua vida, não faça isso, cara, espera, liga para sua esposa, tenta entender. Resumo da ópera, ligou para a esposa dele. O que tinha acontecido? Que ela não dormiu em casa. Aconteceu que caiu uma árvore na frente da casa dela e ela não conseguia entrar dentro de casa. Ela não conseguia entrar dentro de casa. E aí ela acabou que cochilou e dormiu no carro. E aí o que aconteceu? Esse homem, ele verdadeiramente teve um acompanhamento, né? Eu fiz um acompanhamento dele com a ajuda do meu pai espiritual, apóstolo Radamés, e aí hoje esse homem ele tem uma célula na casa dele. Faz tempo já isso, tem uns 3, 4, 5 anos isso atrás, ele tem uma célula na casa dele, e logo depois, em seguida, a mulher dele engravidou, e aí o que aconteceu? Ele teve mais um filho. Olha só o que ia acontecer, ia abortar uma geração. Uma geração estava para ser abortada. E aí eu te falo, se eu não dou ouvido à voz do Espírito Santo, se eu não volto naquele lugar, uma geração iria ser abortada. E o que Satanás queria era justamente isso, abortar uma geração. O que Satanás ele quer fazer na nossa vida é abortar uma geração, é nos paralisar, é nos tirar do foco, é nos tirar do propósito. Satanás não quer nos tirar da igreja, ele quer tirar o foco, porque você sem foco, você acaba matando quem está na igreja. Ao invés de você amar, você vai odiar. Ao invés de você falar palavras de cura, de restauração, de bênçãos, você vai falar fofoca, você vai... Cara, esquece isso. O Espírito Santo, ele nos guia nesse caminho da verdade. O Espírito Santo, ele nos transforma, conforme está em Romanos 8 aqui. O Espírito Santo, ele nos capacita. Cara, Deus, ele nos escolhe as pessoas capacitadas, ele capacita aqueles que são escolhidos por ele. Ele capacita, através da ação do Espírito Santo, podemos vencer o pecado e viver de maneira digna. Ao pecado, ele te escraviza. Cara, sabe por que o pecado te escraviza? Porque eu não quero largar as nossas vontades, os nossos desejos. E aí nós ficamos escravos disso, mas se você entender que o Espírito Santo, quando você vai pecar, eu tenho certeza, quando você vai fazer algo de errado que vai desagradar a Deus, eu tenho certeza, se eu estiver mentindo, você diga aí, é mentira. Eu tenho certeza que vem na sua mente, não faça. Eu tenho certeza que vem na sua mente, não faça, mas você escolhe fazer. E aí, os resultados nem sempre são satisfatórios. Nem sempre são bons para as nossas vidas, nem sempre são bons para a sua vida. O Espírito Santo, ele nos capacita a ter força. Cara, as novas atitudes do cristão são conhecidas como fruto do Espírito, porque são resultados do seu trabalho. Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 24, olha o que diz.
Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificam a carne com a sua paixão e os seus desejos. Cara, os seus desejos, eles não podem falar mais alto do que o propósito da sua vida. As suas vontades, cara, olha, você está fazendo algo, vai fazer alguma coisa, cara, entrega na mão do Senhor, ore ao Senhor. Cara, se te trouxer paz, vai em frente, é o Senhor. Agora, se te trouxer agonia, cara, cara, não vai não. Se trouxer agonia, se te trouxer sentimento ruim, cara, por quê? Porque não está dentro do fruto do Espírito, não é frutos, tá, pessoal? É fruto do Espírito, é uma tangerina, um exemplo, tá? É uma tangerina com vários gomos, então não é tangerinas, né? É uma tangerina, um exemplo, né, com vários gomos. Isso é o fruto do Espírito. Então, quando você está com ódio, cara, deixa o amor tomar conta de você, a alegria, a paz, a paciência. Muitas das vezes nós estamos vivendo um tempo sem paciência e por isso que nós obtemos sempre resultados insatisfatórios, resultados ruins, resultados que não agradam a Deus, resultados que nos tiram do propósito, resultados que nos fazem chorar, resultados que nos fazem ficar tristes. Então, o Espírito Santo, ele também nos dá dom, cara. Olha que loucura, meu Deus! O Espírito Santo, ele nos dá dons. Os discípulos receberam Jesus, os dons diversos, pelo Espírito Santo, tais como discernimento, realizar milagres, profecias, interpretação, cura, mas o próprio Espírito Santo que opera esses dons em nós, para ser bênção para todos. Cara, você tem um chamado, muitas das vezes nós estamos buscando ali, não, porque fulano, eu tenho que buscar oração. Não, meu irmão, ore você. Ore você mesmo pode curar a enfermidade da sua esposa, você pode curar a enfermidade dos seus filhos. Sabe o que acontece aqui em casa? Minha filha, quando acontece alguma coisa, ela fala, pai, ora, e eu oro para ela e é curada. Ela está aqui perto de mim, ela sabe do que eu estou falando. Gente, é isso. Eu sou sacerdote, Deus me escolheu. Oi? Olha, ela está me dizendo aqui, quando ela traz alguma coisa, um doce ou algo, ela fala, pai, ora. Por quê? Porque eu tenho que apresentar a Deus, eu não sei eu não sei. Oi, filha? Do chaveiro. Então, ela ganha algumas coisas. A primeira coisa que ela faz, gente, ela pede para eu orar. Ela fala, pai, ora. E eu falo, filha, vamos orar. E junto nós oramos, entregando para Deus, porque nós não sabemos a quem foi oferecido. Aí, por que foi oferecido? E aí, chega para a gente. Eu abençoo, entrego a Deus e acabou. Não tem papo de, porque... Não, meu irmão. Orou, entregou, consagrou, já era, foi. Zé Fininho, parou. Não existe esse negócio de religiosidade. Gente, a religiosidade está matando muita gente religiosa, sem presença. Tem muita gente com religião, mas sem presença, sem intimidade. E aí, muda a voz. A Bíblia, cara, nada a ver, gravata, nada contra, cada um faz da forma que quer. Não é isso que chama presença, não é você cair. Porque se você cair e não houver transformação, você vai cair, se levantar. E tem mais, você pode até se machucar na queda. Não é você cair, é você se posicionar, eu me posicionar com o Espírito Santo, aquele que nos dá dom. Cara, olha só o que o Espírito Santo faz, gente. Nós já lemos aqui, o Espírito Santo, ele fala, ele pensa, ele sente, ele tem vontade. O Espírito Santo, ele fala de Jesus, o Espírito Santo convence do pecado, ele transforma o crente, ele nos guia, ele nos capacita, ele nos dá dom. 1 Coríntios, primeira epístola de Coríntios, diz assim: há diferente tipo de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferente tipo de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus quem efetua
tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum pelo Espírito. Olha só, gente, olha que top, olha só. Pelo Espírito a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro, a fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. Gente, esse é o Espírito Santo que está em nós. Beleza? É ele. Cara, ele te dá dom, ele te faz, se você acreditar, se você deixar com que ele venha se manifestar através da sua vida, mano, não tem como dar errado, não tem como dar errado. Primeira Epístola a Coríntios, capítulo 13, versículo 4 e 8 diz assim: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não se maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. 6. O amor não se alegra com injustiça, mas se alegra com a verdade. 7. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão. Olha só, o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Gente, tudo vai passar, o amor vai permanecer. Os dons, não porque eu sou o Jaspion Jiraya, mano, não tem essa não, mano. Se você não amar o seu próximo assim como a ti mesmo, se você não amar primeiramente a Deus e o seu próximo, cara, vai dar ruim. Vai dar ruim, vai faltar graxa na caixa de marcha, vai faltar. Então nós precisamos entender que o Espírito Santo é esse que está conosco, que nos faz entender qual o verdadeiro chamado, qual o nosso propósito aqui nessa terra. Cara, olha a primeira Epístola a Coríntios, capítulo 12, versículo 7. Cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Ou seja, existe o bem comum, aquele que está ao seu redor, a pessoa que está do seu lado agora, né? Quando você sair de casa, quando você receber um telefonema, é a pessoa que o Espírito Santo está direcionando você para liberar uma palavra. Falar pelo menos que eu te amo, cara, às vezes uma palavra de amor. Você falar para a pessoa assim, cara, eu te amo. Pô, você é especial para mim, você é especial para Deus. Cara, você é especial para minha família. Cara, acabou. Às vezes a pessoa está só esperando um abraço. E nós estamos tirando ela de nós, nós estamos chotando as pessoas. Cara, meu Deus do céu, pelo amor de Deus, gente. Faça isso não, em nome de Jesus. Não faça isso. Então, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 12, diz assim, assim acontece com vocês, visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que traz a edificação para a igreja. Então, o que está querendo dizer aqui? Cara, que o dom que você tem precisa edificar o lugar que você está plantado. Esse dom, ele precisa ser manifesto para você trazer essas pessoas que estão feridas, que estão doentes, que estão enfermas do lado de fora, para dentro. E aí você vai ver o que vai acontecer, o crescimento, a cura, a restauração, a estabilidade. A estabilidade, não é instabilidade. Estabilidade vai estar, cara, vai estar a sua vida, ela vai caminhar em novidade de vida em tempo todo. O apóstolo Paulo também, ele nos ensinou pelo mais variados dons, mas ele focou no amor, fez descritivos das qualidades do amor e disse que elas nada vale a ter outros dons. Sem o amor, cara, não adianta você profetizar se você não ama. Não adianta você liberar decretos se você não ama. Não adianta você curar se você não ama. Por quê, gente? Vai ter o grande dia que nós vamos falar. Eu fui profeta. E podemos ouvir, apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Ou apartai-vos de mim, vós que pratica a iniquidade. Ou seja, você que continua
no pecado que não quer largar, porque, gente, uma coisa é você pecar, outra coisa é você insistir no pecado, outra coisa é você se aprisionar ao pecado. Então, você, às vezes, está aprisionado a uma atitude, às vezes, gente, pecado que eu falo aqui não é só traição, masturbação, pornografia, traição, não é só isso, não. É o pecado da fofoca, é o pecado da intriga, é o pecado da dissensão, é o pecado da manifestação para poder colocar irmão contra irmão, briga, irmão com irmão, que eu falo cristão, ou até mesmo da sua família. Cara, isso também é pecado. Pecado não é só aquilo que tem desejo, que traz desejo, não, mas é aquilo que traz ira, que traz rancor, que traz ódio, isso também é pecado. Então precisamos aí parar e analisar como está a nossa vida com o Espírito Santo. Quem pode receber o Espírito Santo? Se você aceitou Jesus como seu Salvador, então o Espírito Santo já mora dentro de você. É ele quem dá a vontade de ser mais como vontade de ser mais como Jesus e de ficar mais próximo de Deus. É ele quem tira a culpa do pecado. O Espírito Santo não habita em quem não acredita, mas ele atua no coração de quem o deixa para convencer e dar o dom da fé. Se você precisa de fé, basta pedir a Deus. O Espírito Santo virá e te ajudará. Pai, mande o Espírito Santo. Pai, que o Espírito Santo ele venha me convencer. Pai, que o Espírito... Mano, é o Espírito Santo. É o Espírito Santo que está em nós. É o Espírito Santo que vai mudar a sua história. É o Espírito Santo que vai mudar a sua forma de pensar. Então, pessoal, nós já vimos aqui nessa manhã que o Espírito Santo ele é uma trindade. Né? O Espírito Santo ele é a trindade, é Pai, Filho, Espírito Santo, sendo que dessa trindade ele é uma pessoa, gente, ele é uma pessoa divina. Então, essa pessoa divina, ele